Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Hoje, Fluminense e Atlético Mineiro, ou melhor, Atlético Mineiro e Fluminense. Essa é a análise pré-jogo aqui do canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, me siga nas redes sociais, @Gabriel Amaral, com 3 L's no final, no Twitter, e no Instagram, @Gabriel do Amaral B. Me segue lá que você vai ver muito mais informações e, enfim, saber de tudo sobre o Fluminense. Um jogo que a gente realmente não sabe muito o que pode acontecer, né? Atlético Mineiro e Fluminense, jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. Um jogo lá na Independência, o tradicional jogo da Globo, né? Às 4 horas da tarde. É um jogo que a gente não sabe muito o que pode acontecer e, assim, eu acho que só o torcedor do Fluminense não sabe o que pode acontecer. Falar algumas informações, né, que fazem parte dessa minha análise que normalmente eu falo. Normalmente eu começo com a provável escalação do Fluminense, né, pra gente já ter uma noção, mas a provável escalação do Fluminense hoje é uma escalação improvável, porque assim, tem muitas incertezas e a primeira delas é uma incerteza ótima pro Fluminense, porque eu venho batendo aqui. A gente vai ter muitas dificuldades porque Pedro e Ayrton Lucas estão fora até depois da Copa. Pedro e Ayrton Lucas estão fora até depois da Copa. Aí surgiu um burburinho de que Pedro poderia jogar o Fla-Flu talvez e tal, mas não viajou para Brasília. Eu nem toquei muito nesse assunto. Aí agora, de novo, surgindo um burburinho, só que dessa vez um burburinho com... como é que eu vou falar especificamente? Com alguma informação concreta. Pedro e Ayrton Lucas, que estavam meio esquecido aí na história, mas do nada surgiu de novo. Pedro e Ayrton Lucas viajaram para Minas Gerais. Eles foram relacionados para o jogo, estão em Belo Horizonte, vão jogar a partida de amanhã. Aí assim, quer dizer, não sei exatamente se eles vão entrar em campo jogando, mas estão relacionados e vão para o jogo. E aí o que isso torna incertezas na gente? O Fluminense com Ayrton Lucas e com Pedro, seja com alteração ou outra, perdendo de repente... os desfalques que tem amanhã já seriam supridos por essa posição, né? A posição mais criticada do Fluminense. Mas seja com um ou com outro, o Fluminense com esses dois torna-se um time forte. É o mesmo time que foi ganhar do Vitória fora de casa numa atuação ruim, mas ganhou. É o mesmo time que com 1 a menos contra o Cruzeiro ganhou. É um time que jogou muito bem contra o Corinthians. Então, assim, dá esperanças pro jogo. A provável escalação do Fluminense na partida, e aí eu vou colocar como se... como o Pedro provavelmente deve ser titular, mas eu vou ler a provável escalação do Fluminense. Júlio César no gol, e por sinal tem agarrado muito, pra mim torna-se um dos destaques do ano. O trio de zaga com Renato Chaves, Gum, Luan Pérez ou Ibanhas, e aí você vai entender o porquê esse ou aí. A linha de meio de campo, né, com Gilberto na ala pela direita, Richard Jadson de volantes e Sornosa de meio campista, e na ala esquerda vem a grande confusão do negócio. Se Ayrton Lucas jogar, Ayrton Lucas é óbvio, né, o lateral titular. Se ele não jogar, o reserva dele, que é Marlon, está suspenso, não joga amanhã. E aí existem duas opções. Ou Luan Pérez, que está lá escalado como zagueiro, é o zagueiro titular, é jogado para a lateral esquerda, para a ala esquerda vai ser um ala bem defensivo, e Ibanhas vira o titular, né? Por isso que está lá Luan Pérez ou Ibanhas. Ou então o João Vitor, que é um jovem da base, nunca jogou pelo profissional, tá ficando no banco aí já algumas partidas, acho que tem umas 5 partidas, mas desde que Ayrton Lucas se machucou, ele vem ficando no banco, mas tem 19 anos, nunca jogou pelo profissional, ele já entra de titular pela primeira vez, no primeiro jogo de profissional, um titular contra o Atlético Mineiro na Independência. Acho difícil o Abel fazer isso, mas ele seria outra opção. Eu acho mais provável o Luan Pérez na lateral esquerda, o Ibanhas voltando na zaga. Acho que essa vai ser a mais provável. Acho que a Abel não bota Ayrton Lucas direto em campo, não. E no ataque, Matheus Alessandro, muito provavelmente deve ser o titular, e Pedro, ou João Vitor, ou João Carlos. Eu tenho total esperança de que ele coloque o Pedro para jogar de cara. Mas porque ele já estava meio que recuperado contra o Flamengo, não foi para campo, vai para esse jogo contra o Atlético, mas me dá medo dele colocar justamente pelo que aconteceu com o Marcos Júnior. Só que a chance de Pedro ser vendida nessa janela é tão grande, mas tão grande, que assim, como torcedor tricolor e aí não como humano, né? Só como torcedor tricolor mesmo. Coloca o cara para jogar, se o cara jogar um tempo, fizer um gol e no segundo tempo se machucar,
Não tô falando isso como humano, tô falando apenas como torcedor. Se machucou, fica 6 meses fora, a gente vai vender mesmo. Ou se não ficar 6 meses fora, pelo menos a gente não vende. Mas é óbvio que eu não penso assim, né? Eu poderia pensar dessa forma, mas eu acredito que se Pedro jogar, ele viu o que aconteceu com o Marcos Júnior. Então, para ele jogar, ele tem que ter muita segurança. E eu acho que Abel, por mais que ele lide muito bem com os jovens jogadores, né? Isso aí a gente não tem como negar. Abel lida muito bem com os jovens. Ele deu um corretivo no Wendel ano passado que treinador nenhum faria isso sem perder o atleta. E ele conseguiu ganhar, né? Mas, então eu acho que Abel vai acabar cedendo porque João Carlos tá complicado demais. E eu defendi ele no último aqui, no jogo mas no Fla-Flu ele foi mal demais e acho que assim, Abel deve colocar Pedro jogando e deve dar uma segurada em João Carlos. Pablo Diego também foi relacionado, então por isso que eu botei Matheus Alessandro, porque ele vem jogando muito bem, vem sendo um destaque do Fluminense sempre que entra no segundo tempo. Vamos ver se começando a partida ele também começa, porque às vezes o jogador é muito bom entrando no segundo tempo porque ele é rápido e os laterais já estão cansados, né? Vamos ver se desde o início, com os jogadores descansados, um jogo fora de casa, o Fluminense não precisa do resultado inicialmente, né? Não está desesperado igual estava contra Paraná e Flamengo, vamos ver se ele rende muito bem. Mas o Pablo Diego viajou também para o jogo. Ele que entrou contra o Flamengo e saiu 10 minutos depois com a dor nas costas. Vamos ver, né? Se Abel escolhe qual dos dois que ele escolhe. Por mim, Matheus Alessandro tá merecendo essa vaga de titular. E Pablo Diego já sentiu as costas? Segura o cara. Matheus Alessandro tá voando quando entra, então deixa o cara voar. Sobre tabela, eu não vou falar aqui, já teve os jogos de hoje, o Sport já perdeu pro Vasco, o Corinthians já empatou, então o São Paulo já ganhou, então eu não vou ficar muito falando de tabela aqui, se a gente vencer a gente passa, porque eu acho que um ponto é primordial. A gente tá na beira aí de parar pra Copa do Mundo, faltam 2 jogos, só esse jogo contra o Atlético e o jogo contra o Santos, quarta-feira, que se a gente conquistar 4 pontos, porque eu não gosto muito de falar 4 pontos, porque se a gente vence amanhã, a gente tem que vencer o Santos, não pode empatar. Mas eu vejo o empate amanhã, junto com a vitória contra o Santos, a gente faz 4 pontos, a gente termina com 18 de 36 possíveis, e é uma campanha que é aquilo que eu venho falando lá do início do campeonato, não sei quem lembra, de 50% de aproveitamento. É a campanha do time que briga pela Libertadores. É o que o Fluminense precisa fazer todo ano? Não é. Não é o que o Fluminense precisa fazer todo ano. Mas é uma campanha que esse ano estaria acima das expectativas nossas. Ah, mas essas expectativas são muito baixas. Isso é um outro problema. A expectativa era baixa porque o time era fraco. O time rendeu, mostrou que está bem. Então, assim, brigar por Libertadores e, obviamente, conseguindo a classificação para Libertadores é uma campanha boa pra gente esse ano. E vai dar a chance da gente ano que vem jogar Libertadores que a gente não joga desde 2013. E não sei você, mas eu estou com saudade. Brigar pelo título, irreal. É surreal no momento. Brigar por G4, surreal pra mim no momento também. Mas eu acho que uma pontuação de 50% de aproveitamento para esses 12 primeiros jogos onde a gente enfrentou. Eu vou listar só os adversários do famoso G11 mais o Botafogo, porque é clássico carioca, né? Mas a gente enfrentou Corinthians, Cruzeiro, São Paulo. Enfrentamos, agora vai enfrentar o Santos e Atlético Mineiro. A gente enfrentou Grêmio, 6 jogos contra clubes grandes brasileiros. Aí a gente também enfrentou Flamengo e Botafogo, que são clássicos. Ou seja, desses 12 jogos, a gente enfrentou 8 times que são grandes adversários pra gente. São times grandes. E aí, para complementar, enfrentou Chapecoense, Vitória, enfrentou o Atlético Paranaense e eu estou esquecendo qual foi o outro. Então, você vai me lembrar aí nos comentários. Então, assim, a gente pegou a sequência mais hardcore do primeiro turno, tudo nessa primeira fase. A gente está saindo com 50% de aproveitamento. A gente ainda não enfrentou o Sport, por mais que esteja muito bem, não estaria no início do campeonato como um adversário muito difícil. A gente não enfrentou... e o outro era o Paraná, que a gente perdeu. Mas a gente não enfrentou o Sport, não enfrentou ainda o Bahia, não enfrentou... enfim, faltam alguns outros adversários que eu não estou lembrando agora rapidamente de cabeça. Mas a gente ainda não enfrentou muitos adversários que não são postulantes ali, adversários nossos, ou são grandes equipes. Não, ele enfrentou o Inter ainda, que é um time que está muito meiota. Então, assim, na sequência mais hardcore, no corredor polonês, a gente está saindo com 50% de aproveitamento. Um time que era
boa parte dos grupos aí estão naquela de faltam 32 pontos, né? Já temos 18 de 44, 45, que o objetivo era não ser rebaixado. Então, assim, a gente sai sólido nessa primeira etapa, assim, de sair com 50% de aproveitamento. E para isso, a gente precisa no mínimo empatar amanhã. Não é para entrar para empatar, mas a gente precisa no mínimo empatar. A gente precisa de um jogo grande para voltar a dar um sentimento. Esses últimos 3 jogos, o empate contra o Grêmio foi um bom resultado, mas os últimos 2 jogos foram socos no estômago da gente, né? A derrota pro Paraná foi uma daquela, não, mas se a gente ganhar o Fla-Flu a gente recupera e toma aquela lapada no Fla-Flu. Então assim, ficou complicado. E aí só pra gente ter a noção de que, lembra que eu falei lá no início de que só o Tricolor tá em dúvida sobre como será esse jogo, de que o Brasil todo sabe que o Atlético Mineiro é favoritaço. Nas casas de aposta, o Atlético Mineiro paga 1,55 para vitória e o Fluminense paga 5,50 para vitória. É muita diferença. E assim, um empate paga 4. Ou seja, nem no empate estão acreditando para esse jogo, né? Então, assim, é algo que vai ser complicado. O jogo é complicado, o Atlético Mineiro vem de... Eu não falei muito sobre o Atlético Mineiro no vídeo de hoje, então só para deixar aqui um scout rapidinho, o Atlético Mineiro vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Uma dessas vitórias foi na última rodada, foi contra o América Mineiro, no Independência, era um jogo que era quase simultâneo do Fluminense. Mas antes disso eram 2 derrotas e um empate, uma eliminação para Chapecoense. Então o Atlético Mineiro não é isso tudo também não. Tem um time forte, mas que não está rendendo muito no campeonato. É nosso adversário hoje na tabela. Está com uma diferença pequena ali de 3 pontos, né? Mas apesar que está tudo pequeno. E é isso, né? Hoje tem análise pós-jogo, análise pocket, análise pós-jogo. É lá no canal do Atlético Mineiro, até confundi, no canal do Netflu, análise pós-jogo, publicado ali bem próximo da partida. Eu estou estudando aí algumas reformulações para o canal. Eu falo essas notícias normalmente no final, porque eu sei que aqui quem acompanha mesmo de verdade são os torcedores que são aqui do Raiz Tricolor mesmo, que é a galera que acompanha o canal mesmo. E aí por isso que eu falo, porque vocês são meu público. Se você está aqui, eu valorizo você. Uma reformulação, a gente vai mudar o cenário, estou investindo no canal mesmo e é muito provável, eu queria saber a opinião de vocês. Se acham válido ter lives no final das partidas, uma live ali de 30 minutos, 40 minutos, só pra gente conversar um pouco, falar um pouco sobre o jogo, ou tá de cabeça quente, ou tá alegre, na euforia, uma live ali de 30, 40 minutos. Isso não deve ser implementado ainda antes da Copa, mas para depois da Copa do Mundo talvez a gente comece. Eu queria saber a opinião de vocês. Beleza? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo se você chegou até o final e não curtiu, curte aí, dá uma moralzinha pra gente. E me seguir lá no Twitter e no Instagram, Twitter, @Gabriel Amaral LLL, né? Gabriel Amaral LL, são 3 L's no final. E no Instagram, @Gabriel do Amaral B. Muito obrigado a todos, continue acompanhando o Raiz Tricolor, saudações tricolores e até no canal do Raiz Tricolor, até quarta-feira com pré-jogo de Fluminense e Santos. Deve ter vlog também, vou nesse jogo, se você me ver nesse jogo, vai lá falar comigo, a gente tira uma foto, faz uma parada aí maneira. E se você está me acompanhando e vai me acompanhar lá no canal da Netflix, o que você deve fazer até a análise pós-jogo, se Deus quiser, com uma vitória por 1-0 do Fluminense naquele joguinho difícil e a gente passando pela segunda vez no campeonato um jogo sem levar gol e segunda vez contra o Mineiro vai ser muito alegre, né? Pedro volta, marca e acompanha Roger Guedes e o William Bigode na artilharia. Beleza? Muito obrigado a todos. Saudações tricolores.